Bem, meus queridos irmãos, é uma grande satisfação mais uma vez estar aqui, mesmo que virtualmente. Recebo o nosso abraço virtual a todos que fazem o Joana Dark. Um beijo no coração de todos vocês, que a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nossa abordagem de hoje é pandemia, desencarne coletivo, amor e caridade. Vamos tentar entender tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, o porquê de tanta gente sofrendo, o porquê dessa pandemia, e por que tanta gente está morrendo, e qual o objetivo. E o que nós podemos fazer para minimizar tanto sofrimento. O que podemos levar de amor, o que podemos levar de caridade para essas pessoas que estão perdendo seus entes queridos e também as nossas orações para os nossos irmãos que estão desencarnando de forma coletiva. E a gente começa trazendo no Livro dos Espíritos, na questão 737, que fala sobre os flagelos destruidores, né? E Kardec pergunta aos espíritos superiores assim, ó, com qual objetivo Deus fere a humanidade por meio dos flagelos, né? Com qual objetivo? E os espíritos superiores respondem assim, ó, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subdireções, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos que teria exigido muitos séculos. Primeiramente, irmãos, a gente tem que analisar um ponto. A gente espírita tem que perder a mania de tentar explicar tudo. A gente passa muito pela nossa vaidade, né? A gente tenta sempre explicar alguma coisa. Tudo tem que ter explicação. A gente, por conta da nossa vaidade muito aflorada, a gente, principalmente os espíritas, a gente tenta responder tudo aquilo que é nos perguntado. E a gente tem que colocar na cabeça uma coisa: os desígnios de Deus nem sempre são compreendidos por nós, seres humanos. E nós, espíritas, também. Nem tudo a gente sabe explicar. Então, primeira coisa, a gente tem que perder essa mania de querer explicar tudo, né? Nem tudo a gente tem o entendimento de poder explicar, porque Deus tem o desígnio dele. E nessa encarnação, nesse planeta de provas e expiações, a gente não tem um entendimento completo. A gente tenta, a gente lê, a gente se informa, a gente tenta entender cada vez mais, mas a gente não tem esse entendimento. Então a gente parte desse princípio, né, de não saber tudo. No livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, né, o Irmão X traz, né, uma mensagem muito interessante sobre um desencarne coletivo, né, que aconteceu em dezembro de 61. Né, muitos já ouviram falar no círculo aí em Niterói que pegou fogo, né, e na ocasião tinham 2.500 pessoas no circo e 503 pessoas morreram naquela ocasião, a maioria mulheres e crianças. E aí se pergunta, como é que pode tantas crianças e tantas mulheres morrerem de uma vez só? Né? E vem a explicação. Né? O irmão X traz essa explicação. Para se ter uma ideia, né, essas pessoas pediram para desencarnarem coletivamente nesse dia. E foi preciso, né, 18 séculos para que a espiritualidade trabalhasse para juntar essas pessoas nesse dia. Na ocasião, a lona do circo pegou fogo, um elefante se desprendeu e muitas pessoas morreram queimadas e pisoteadas pelas outras pessoas e também pelo elefante. Então, a maioria mulheres e crianças. Então, essas pessoas, Chico Xavier traz essa mensagem pelo irmão X, que essas pessoas pediram para isso acontecer. Por quê? Porque
essas pessoas faziam, na época do Império Romano, no ano 177 depois de Cristo, elas conviviam com o imperador Marco Aurélio, e naquela época como é que os imperadores organizavam os festejos, digamos assim? Matando as pessoas. Pessoas eram queimadas, pessoas eram jogadas na arena para as feras. E essas pessoas, né, essas pessoas que desencarnaram no circo, promoveram um evento onde juntaram 1.000 mulheres e crianças dentro da arena e eles colocaram uma espécie de óleo queimando e soltaram os cavalos. E aquelas pessoas montuadas lá e os cavalos pisoteavam as pessoas e muitas pessoas morreram pisoteadas e outras caíam no óleo quente e viravam uma verdadeira tocha humana. E essas pessoas morreram, mulheres e crianças, dessa maneira. Então, esses espíritos que desencarnaram nessa ocasião do circo, né, pediram, participaram desse evento, fizeram parte, promoveram esse evento para agradar assim o imperador, né? E pediram de alguma forma, porque estavam, embora que muitos, né, dessas pessoas, muitas dessas pessoas já tinham pago as dívidas, mas tinha assim meio que uma dívida, não estavam em paz e pediram para desencarnar de forma coletiva e a espiritualidade teve que trabalhar muito para juntar depois dos 18 séculos essas pessoas. Lógico que também teve pessoas ali no meio que não participaram digamos assim, dessa tragédia na época, né, que era uma tragédia, como foi também uma tragédia a do circo, mas essas coisas que se faziam na arena, né, esses absurdos que se faziam na arena, eram também tragédias. Então essas pessoas nem todas as pessoas que morreram no circo estavam lá para promover, né, esses eventos para o imperador. E desencarnaram porque era o dia realmente de desencarnar. Então, nem todo mundo que desencarna de forma coletiva é porque tem débitos coletivos. Então, a gente também tem que começar a entender isso, né? Então, nem todos têm esse compromisso, né? E Deus só permite, né, que essas pessoas desencarnem de forma coletiva quando elas estão preparadas. Então, essas pessoas pediram para desencarnar dessa maneira. Então, por que isso acontece? Por quê? Porque a gente vê de uma forma, a gente que pensa com o lado material, a gente que está encarnado, a gente pensa da forma seguinte, que a pessoa que morre de uma forma dessa, uma forma trágica, né? Que, claro, a gente vive no mundo material e a gente vai, claro, vai sofrer, vai chorar, claro. Mas essas pessoas que voltam para o mundo espiritual, elas voltam como heróis. Essas pessoas que retornam para o mundo espiritual depois de pagar uma pena dessa e pedir para desencarnar dessa forma, elas voltam como heróis, são recebidas pelos espíritos de luz de uma forma, né, gloriosa. Então cumpriu realmente a sua sentença, cumpriu realmente o que queriam. Foi isso que o irmão X traz no livro psicografado por Chico Xavier. Na questão 738 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores assim, ó, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outro meio que não os flagelos e destruidores? Ou seja, Deus não podia arrumar outro jeitinho, não, de pagar sem ser assim, né? Tanta catástrofe, né? Tanto tsunami, tantas coisas que acontecem, né? E a resposta é o seguinte, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios necessários, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Como Pedro nos diz, né, que o amor cobre a imensidão de pecados, está nas nossas mãos. A partir dessa ideia, o amor cobre a imensidão de pecados, né, a gente tem uma informação muito útil. Né? O amor cobre a imensidão de pecados. Então, a partir do momento que a gente tem, né, essa capacidade de entender o que é isso, né, que Kardec nos diz, não, pode acontecer. Pode acontecer. Então, continuando, né, quando pode acontecer de
de a gente pagar os nossos débitos com amor. Veja que informação fantástica a gente tem. A gente não precisa sofrer para pagar nossos débitos. Jesus nos diz, o amor cobre a imensidão de pecados. Então, a partir do momento que a gente tem essa informação, é só fazer o bem. Só fazer o bem e não precisa a gente sofrer. O espírita não gosta de sofrer. A diferença é que quando sofre, precisa se sofrer com resignação. Mas a gente não gosta de sofrer, não é verdade? Então, a partir do momento que temos essa informação, porque o que acontece nos flagelos? São tsunamis, terremotos, né? Doenças, e já passamos por várias catástrofes dessas, né? E parece que a gente não aprende, né? Parece que quanto mais as coisas acontecem, mais a gente não aprende. Então, trabalhar o amor, né, é a coisa mais importante que tem. E no que diz respeito ao que está acontecendo agora, nessa pandemia, está assolando aí nosso planeta, está assustando todo mundo, né, já está dito no sermão profético, Jesus já diz, né? Então, para a gente que tenta estudar um pouco sobre o Espiritismo, a gente que tenta entender um pouquinho a mensagem de Jesus, ele já nos diz que isso acontece, e aí acontecer. Né? Mas tem informação muito boa, nós somos imortais, não é verdade? Nós somos imortais. Ou seja, nós não vamos morrer. O máximo que vai acontecer é a gente desencarnar, deixar esse corpo e partir para a verdadeira pátria, voltar ao verdadeiro mundo, que é o nosso mundo, a nossa pátria espiritual, nossa casa. Né? Já tivemos outros flagelos. A peste bubônica, a peste negra matou milhões de pessoas. A gripe espanhola, guerras, bombas atômicas, fome. Quantas pessoas não morrem de fome todos os dias? Né? Então, essa pandemia vai passar. Mas como é que nós vamos passar por ela? Tem um comentário de Kardec, no mesmo capítulo, muito interessante, que eu trouxe para vocês, que ele diz assim: na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, né, as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? Ou seja, a pandemia não é nossa culpa, não é nossa culpa, mas o que ela causa, sim. Né? Porque a gente pode minimizar muito isso. Né? Esse comentário de Kardec é interessante, porque a gente pode impedir muita coisa. Né? Através por exemplo, a gente vê que no Brasil, quantos milhões de pessoas não têm saneamento básico? E a ciência já está provando agora, os estudos já estão provando que já foi encontrado o coronavírus no esgoto. Ou seja, se tivesse saneamento básico, quantas pessoas não poderiam ser salvas de infecção? Mas não temos. Quantas pessoas morrem de fome todos os dias e essas pessoas que necessitam que vivem à margem, né, da nossa realidade, fica lá na extrema pobreza, são as mais infectadas, são as pessoas que mais sofrem, porque como é que você faz um isolamento social e permite e pede que as pessoas façam um isolamento social, que tem gente que moram 5, 6, 7, 10 pessoas em 5, 6 metros quadrados, não é verdade? Então, por quê? Porque os nossos governantes não dão condições a essas pessoas de sobreviverem. Então, muitas coisas que acontecem também é nossa culpa. Na verdade, a pandemia está aí, não podemos fazer nada, mas poderíamos amenizar todo esse sofrimento, né? Quando o Chico pergunta, Chico estava mal de saúde, né? Eu acho que vocês já viram falar, né? Já escutaram isso, ele estava mal de saúde e pediu uma mensagem, Maria mandou uma mensagem para ele dizendo que tudo vai passar, né? E isso também vai passar. Essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, né, isso vai passar. Mas aí a gente fica se perguntando,
Será que tem algum benefício? Será que tem alguma lição que a gente pode tirar de tudo isso que está acontecendo? De toda essa pandemia que está acontecendo? Tem. Tem muita lição que a gente pode tirar. Por exemplo, né? É, os idosos. Será que a gente vai olhando para os nossos idosos com um olhar que deveríamos dar a eles? E agora? O nosso cuidado com eles está sendo melhor? Estamos olhando com outros olhares? A convivência com a família, será que a gente está convivendo melhor com a nossa família? A gente pode tirar algumas lições dessa pandemia que podemos melhorar com ela, podemos aprender com essa pandemia. Com a certeza que um dia vai passar, que isso tudo vai passar, a gente pode colocar isso em prática, pode ajudar uns aos outros. Quantas pessoas estão levando marmita para essas pessoas que estão necessitando? A gente vê o exército que é treinado para matar, treinado para guerrear, está construindo um hospital de campanha, né? Para ajudar as pessoas, os militares. A gente vê a importância da ciência no combate dessa pandemia, né? A valorização dos profissionais de saúde, tão desvalorizados, salário desse tamanho, e a gente vê essas pessoas sendo valorizadas agora, né? A ciência, principalmente, né? A ciência que muitas vezes é desprezada por alguns, né? A gente vê pessoas defendendo outro caminho sem ser a ciência, e a gente fica se perguntando como é que isso pode acontecer, não é verdade? E temos agora, se tivéssemos investido na ciência, como investimos em outras coisas, né, como investimos no futebol, não que não precisa ser investido, também precisa, como investimos em outras coisas, em shows, enfim, tivéssemos investido em ciência, talvez não estivéssemos passando por isso, como estamos passando agora. Foram cortados, né, gastos com a ciência, foram cortados gastos com doutorado em medicina, enfim. E agora? Agora estamos na mão da ciência, dependendo da ciência. Então, essa valorização da ciência é o que temos que aprender, não é? Quantas igrejas agora estão vazias e tanta gente orando? Na verdade, quantos templos vazios, mas tanta gente orando. Essa força de pensamento, essa união de oração que a gente vê nos últimos tempos, né, durante essa pandemia, é que está movendo, né, o lado positivo. É que é uma lição que a gente pode aprender com isso, né? As ruas vazias, por exemplo, os bares vazios, as pessoas que não estão na rua fumando, por exemplo, estão ajudando aqueles espíritos sofredores que são obsessores, né? Muitos são obsessores do álcool, do fumo, né? E quantos não estão sendo resgatados, estão pedindo ajuda, sendo resgatados para o mundo espiritual, porque estão perdidos, porque não têm onde ficar, não tem onde obsediar, que as pessoas estão em casa. Então, tem um lado bom também da pandemia. As pessoas, se é assim que a gente pode dizer assim, de lado bom, né, os equipamentos, né, das empresas, tantas empresas agora a gente vê doando equipamentos para os profissionais de saúde, a gente vê as doações de cesta básica, então o pessoal está tentando se unir, é isso que a gente tenta, né, ver esse lado positivo dessa pandemia, tudo que está, né, os acidentes de trânsito, né, diminuindo por conta dos carros que não estão na rua. Então, tem um lado, né, um lado positivo. Cabe a gente, né, a gente saber direcionar, dar valor àquela família que a gente está convivendo mais com ela. A gente que muitas vezes não via nem nossos filhos, agora está convivendo com eles todos os dias. A gente que não via nossa esposa praticamente, o nosso marido, e agora estamos convivendo com ele o dia todo. E até aquelas pessoas que a gente não via, né, porque não tinha tempo, e hoje bate aquela saudade, né? A gente liga pelo WhatsApp, conversa um pouquinho, faz uma videochamada, está convivendo com essas pessoas. Bem, irmãos, e estamos passando, né, pela transição planetária. Estamos tentando, podemos dizer assim.
deixar de ser um mundo de prova e expiação para ser um mundo de regeneração, né? Emmanuel nos traz que por volta de 2057 já estamos no mundo de regeneração, ou seja, no mundo onde o bem prevalece. Então é isso que a gente torce. Ou seja, de 2019, a data limite, né, até 2057, são 37 anos, teremos, né, uma transformação no nosso planeta. Teremos cura de doenças, teremos muitos espíritos, né, de luz encarnando em nosso planeta, muitas crianças que já começaram a reencarnar no nosso planeta do ano 2000 para cá, né, crianças, né, que hoje têm 14, 15, 16 anos, alguns jovens já vieram com essa missão de ajudar a transformar o nosso planeta num mundo de regeneração, trazer um planeta melhor para a gente. Porque por volta de 2057 já temos um mundo regenerado, ou seja, passamos pela prova de não ter uma terceira grande guerra, que era isso o temor. Né? Se passássemos por essa prova de não ter essa grande guerra, teríamos um mundo de regeneração por volta de 57. Ou seja, mas aí é que está. Que mundo é esse que a gente quer? Qual transformação? Que transformação é essa? É só do planeta? Não. A gente tem que passar pela nossa transformação. Porque a partir do momento que a gente se transforma, a gente transforma também o planeta. Aí muita gente se pergunta, muita gente me pergunta e se pergunta, né? A gente que é espírita pessoalmente, o que é ser espírita, né? Para ser espírita é a coisa mais fácil do mundo. É só você ser hoje ser melhor do que foi ontem. E ser amanhã melhor do que foi hoje. Isso é ser espírita. Né? Não precisa, né, estar dentro o tempo todo do centro. Tem muita gente que vive no centro, toma passe todos os dias, faz palestras, faz campanha do quilo, mas não vive o espiritismo como deve se viver. Essa transformação. Ser melhor hoje do que foi melhor ontem. Do que ontem. Então essa transformação dentro da gente, essa luta no combate às imperfeições, no combate ao orgulho, no combate à vaidade, é que nos transforma e nos torna espíritas. Então a gente vai ver, muito vai acontecer de quando desencarnar, chegar lá e onde eu estou, que local é esse? Eu era espírita, eu estou vendo tudo escuro, o que está acontecendo? Ah, eu tomava parte, eu fazia campanha do tudo, sim, mas se transformou? Será realmente que a gente se transformou? Ajudou a transformar esse planeta? Ou ir apenas para o centro, fazer o evangelho no lar? É importante o evangelho no lar nessa época. Viu? Nessa época de pandemia é importante o evangelho no lar, uma vez por semana, na mesma hora, ali no mesmo dia da semana. É importantíssimo esse evangelho no lar. Quem não faz, começar a fazer, que é muito importante para atrair os espíritos de luz e deixar nosso lar protegido. E não só o nosso lar, né? Isso é um benefício para quem já conhece o Evangelho no Lar, sabe o benefício que é. Então, sim, mas o que eu posso fazer para melhorar o mundo, para ajudar esse mundo a se transformar em um mundo melhor, em um mundo de regeneração? Ser bom. Ser bom. Fazer a caridade. O que o Espiritismo nos traz? Fora da caridade, não há salvação. Sim, o que é caridade? Kardec pergunta aos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, na questão 886, o que é a caridade e como Jesus a entende. Os espíritos nos dizem o seguinte: benevolência para com todos, ser bom com todo mundo, indulgência com as imperfeições alheias, dar um desconto, porque a gente tem essa mania de olhar sempre o defeito do outro e não olhar o próprio defeito, né? Isso é indulgência com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. O que é perdoar? Muita gente fala, não, perdoar é a coisa mais difícil do mundo. Porque a gente não olha direitinho e não entende o que é o perdão. Perdão nada mais é do que você pagar o mal com o bem. Se você levar um tapa no rosto, se diz assim, dá outra face. Né? Isso não é para você levar um tapa no rosto e mandar o cara bater do outro lado, não. Dar outra face significa o seguinte, se você receber um mal, um tapa no rosto, você oferece o bem para essa outra pessoa. Né? Isso é o perdão. Então, é fazer a caridade. Então, a caridade, como Jesus entende, essas três coisas. Benevolência com todos, ser bom para todo mundo, porque a gente tem mania de ser bom com as pessoas que nos interessam. Será que a gente é bom
A gente é bom com um colega de trabalho, a gente é bom com aquele chefe da gente, mas será que a gente é bom com aquele parente difícil? E quando a gente liga para ele, ele só faz pedir? E a gente evita ligar para ele por conta disso? Será que ele está precisando de um telefonema? Será que ele está precisando agora de uma ligação? Será que ele está passando necessidade nessa pandemia? Vamos ligar para ele para saber? Isso é benevolência para com todos. Indulgência com imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fazendo essas três coisinhas, a gente já está no bom caminho para ajudar o planeta a se regenerar. Então, esse é o principal caminho. Isso é ser espírita de verdade. Não adianta tomar passe, não adianta estar todo dia no centro espírita, nossos irmãos católicos não adianta estar todo dia na igreja, rezando lá com o padre, nem no templo, né, religioso, os nossos irmãos evangélicos, não adianta estar lá na igreja o tempo todo com a Bíblia embaixo do braço, não adianta. Jesus nos diz, cada um conforme suas obras. Mão na massa, Jesus quer isso da gente. Cada um conforme suas obras. Então é isso que ele nos traz. Então vamos ver quem está precisando. A caridade passa até de um bom dia, até um telefonema para aquele parente difícil, como eu falei, levar uma marmita para quem está precisando. Tanta gente precisando, né, durante essa pandemia, tanta gente precisando, tanta gente perdeu o emprego. O que a gente está fazendo por essas pessoas? Uma videochamada com uma pessoa que nunca mais a gente viu, dá uma palavra de consolo. Isso é caridade. Vamos ser bons com essas pessoas. A gente praticando o bem, a gente ajuda a esse planeta a se tornar um planeta melhor. Né? E Kardec traz no livro A Gênesis, no capítulo 18, né, que essa nova geração já está vindo. Né? Nossos filhos e os nossos netos já estão na Terra, já são pessoas melhores do que em outros tempos. Né? Porque nós não éramos santos não, viu? Nós, se a gente se lembrasse do que fizemos em reencarnação passada, ia doer a consciência, viu? Porque em tempos atrás já participamos da arena lá que eu falei no começo, daquele show de horrores nas arenas. Nós ajudamos muitos imperadores daquele, enfim, fizemos horrores. E, graças a Deus, estamos aqui com a chance de reencarnar nesse planeta, estamos passando por tudo isso, com a possibilidade de evoluir, com a possibilidade de nos regenerar, com a informação que o amor cobre a imensidão de pecados, ou seja, praticar o bem não precisa sofrer. Não é? Então essa mensagem que eu deixo para vocês, praticar o amor, que é a saída para a gente ver esse mundo melhor, e a gente vai sair dessa. E para encerrar, eu trouxe um poema de Cassimiro Cunha, o Chico Xavier, A Tempestade, que eu vou ler para vocês agora. Quando o ar é sufocante, quando a sombra tudo invade, eis que chegam de repente os carros da tempestade. Trovões, coriscos, estalos, granizos, treva, aspereza, são convulsões dolorosas das forças da natureza. Velhas copas opulentas, antigas frondes em festa, tombam gritando assustadas na escuridão da floresta. Os furacões implacáveis matam flores, levam ninhos. A corrente do aguaceiro muda a fase do caminho. Mas no dia que sucede as sombras da convulsão, a terra é limpa e tranquila, na paz da vegetação. O céu é claro azulado, o dia é de linda cor. Tudo chama novamente a nova expressão de amor. Quem não teve em sua vida a tempestade também, depois de tudo arrasado, floresceu de novo o bem. Aflições e desencanto, renovação de ideais, desilusões dolorosas, desabamentos fatais. Deus, porém, jamais esquece de atender e renovar, apenas pede aos seus filhos a energia de esperar. Caso venha a tempestade, guarda a força, a calma e sã. Deus é Pai, ora e confia, a vida volta amanhã. Então, meus irmãos, tudo vai passar, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar para dias melhores,
Jesus ilumine o coração de cada um de vocês.